Vamos lá para Shikanoko no É isso aí, é Shikanoko. É impossível, passou a temporada inteira. Chikanoko noko 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 kostantan. Aí. Obrigado, a musiquinha tá aí pra falar o nome do anime. Onde temos aqui a Shikanoko, que ela é uma cervo, né? E ela é uma garota cervo. E essa é a piada do anime. E é isso. É só sobre isso. Não tem nada além disso. É incrível. Chega em Nokotan, o pessoal começa a jogar áudio, começa a não levar a sério, acaba com o compromisso, a Quem seriedade não aqui tá nessa levando porra. a sério é o senhor. Eu não tô levando a sério, porque, cara, o Não é que você, mais não, eu tô tem levando a aqui? Você tem o quê? Você tem... O negócio é É. que ele tem muita coisa. Tem muita coisa. Ah, Sim. hum. Tem o Sakura 2.0 com abaixamento, vou fazer arroz. Tu tem a irmã da nossa ajudante da protagonista, que ela é Yandere, assim como o nosso querido Komi-san, Certo. e ela gosta muito de Naruto, Uhum. por algum motivo. Tu tem a nossa loira ex-delinquente de Tokyo Revengers. Você tem a Nokotan. Você tem todo o cast de servos, que é extremamente importante, compõe extremamente bem todas as cenas. O Tsunoda, grande Tsunoda. Sim. Você tem a desgraça. Não tem não. Não tem não. Não tem. Tem. Tá A lá. Neko está lá. A Neko está lá. Mas o bordão A dela Neko não está está, Sim, cara. ela tá lá comendo gigiceira com a bola de chifre dela. Cara, Sim. Aproveita e guarda o giz vermelho pra mim. né? Cara, Cara, gosta. que- Assim, já que- os gostos peculiares gostam pra você. Estou aquele apresentando os personagens. Você me falar Sim. que só tem a garota servo, você está extremamente errado. Eu digo de premissa, porque de resto é só mais um estereótipo empilhado em cima do outro. Porque, Ué, cara... igual 300 animes do gênero. Porra, estereótipo empilhado é o que mais tem em anime de gênero. Comédia. Exatamente, concordo. Mas o que a gente aprende com esse tipo de anime que faz bem? Quando um estereótipo bate no outro, você cria uma química. Você cria uma reação química entre os dois. Aí quando você faz de X pra Y, faz XY. De X pra Z, XZ. Shikanoko tem uma série de problema em fazer equações matemáticas aqui, porque... eu não vou dizer que é a Mimir, cara, mas tinha mais potencial. Dava pra ser mais. Mas vai lá, Rafa, você que viu solo, o que tu achou? Cara, eu não vi só solo. Eu vi esse anime 2 vezes. Meu Deus. Porque eu quis fazer o teste, que eu olhei pro Shikanoko e pensei, não é possível que este anime só funcione dublado. Ele só funciona dublado. Só. Porque tem um detalhe. O dublado dele é diferente, de fato, porque ele cria um acréscimo que era necessário pra essa série, que é não só a dublagem é muito boa, as vozes combinam bastante, mas a dublagem insere piadas que o original não tem. Então, por exemplo, tem no primeiro episódio, a Shikanoko começa a falar com a Koshitan, descobre que ela é delinquente, começa a falar como se fosse uma porra de uma maloqueira. Mais tarde, essa garota serva tá cantarolando o hino do Flamengo. Isso não acontece no original. Isso não acontece. Cara, se tu não me avisa, eu não ia descobrir que não tocava o hino do Flamengo. Não me diga. Que bom que tu me avisou. Não tinha. Eu não poderia deduzir essa informação, não, mas obrigado pela creche. Sim, excelente. porque... Mas é que tá, você pensa, não, isso é uma adaptação de uma piada, porque provavelmente tinha outra coisa no Cantarolada, né? Não. Era só, tipo, lalari laralá, não tinha nada demais. Neste caso, em Nokotan, é necessário, porque Nokotan, ele... E isso é um ponto muito importante pra essa análise, ele se vendeu como um anime que nonsense. Todos os trailers, todo o marketing desse negócio, ele tava se vendendo como um anime doido da cabeça. Aí eu vou e vejo, pô, quem tá mais entregando esse elemento é a dublagem. É a dublagem fazendo esses cantarolados, essas ideias aí pra maluca, pensando, por que não, né? É loucura total. Isso não tem no anime, mano.
quase nada. A ponto de que eu tive esse pensamento quando eu peguei pra assistir o episódio 3, que é o episódio da grande dancinha. Que essa porra foi marketada para um caceta. Cara, eu achei tão sem graça, até no dublado, que eu pensei, não é possível. Isso aqui tem alguma coisa que não faz sentido aqui. Eu acho que eu cheguei num ponto. Esse diretor é muito ruim. Muito ruim e muito forte, mas ele é muito fraco em comédia. Porque muita da dinâmica de Nokotan, principalmente nessa venda de ser um anime mais viajado, é toda dele, porque o mangá não é assim. Pelo contrário, o mangá ele é muito pé no chão. Muitas piadas, inclusive, são muito diretas ao ponto. A piada da dancinha não tem 3 balões, não sai do quadro em relação a isso. E no anime é estendido a tipo 1 minuto e meio. E eu pensando 1 minuto e meio de uma coisa que eu já vi num shitpost que vocês fizeram e funciona melhor lá, é sério. E o que temos aqui? Ah, não, tem... Ah, de repente tem a referência lá do Tamaguard dançando. Tem isso também, e a piada não tem nada, é só propaganda gratuita. Ah, cara, desculpa, esse anime é muito fraco. Ele não consegue sustentar piada, cara. Nenhuma. Isso porque o Igor falou, tem um monte de personagem com seus estereótipos. Tem. Usa pra quase nada. A Bachamé mesmo, eu achei a ideia dela tá fumada na maionese, na dela o tempo inteiro legal, só que ela some a maior parte do anime. Tá plantando arroz no lado dela. Não faz nada essa personagem, cara. Incrível. Até a desgraça que tem um bordão legal, ela não usa. Cara, eles Sim. conseguiram criar um bordão legal pra personagem, inclusive dublado ficou bacana pra caramba. Mas, e aí? O que faz com isso? Cara, eu sinto como que Shikanoko, cada personagem é um universo isolado. Ela inclusive, o bordão é mérito da dublagem também, tá? Sim, Porque imagino que sim. A forma de bordão dela, tipo, a frase que ela solta lá não é como um bordão no original. Ah, tá. Pô, então, basicamente, a dublagem tá criando em cima de um anime que... ele tem mais deficiência do que parece. Sim, mas esse é o ponto. Ele é muito tancável dublado porque é a dublagem que faz boa parte das piadas. Ou pelo menos boa parte das piadas que o pessoal normalmente pega e ri. Entendi. Porque no legendado não é isso que tem. Entendi. Porque, cara, ele tem já um contexto muito específico, que é meio que fomentar um aspecto de... regional, né? Falar sobre servos, sobre a região, que ele não o faz tanto. As referências dele são meio que tipo, pô, se você não é japonês, você não vai entender. Ou você não vai pegar o contexto, ou isso não vai te acrescentar nenhuma informação nova. Ele não é muito, sei lá, propagandista do ambiente que ele tá vendendo. As personagens, quando elas interagem, eu não sinto uma química de... uma tá acrescentando a outra. Meio que uma tá só reagindo à outra. A piada base da Shikanoko sendo completamente a lagoinha das ideias. E a Torako, ela fica meio que tipo, puta, eu preciso ser a garota certinha, porque senão vamos descobrir que eu sou delinquente e tudo mais. Ele roda sempre nessa mesma esfera. Não existe outra dinâmica em cima disso. Então, assim, eu sei, comédia é subjetiva. A gente fez piadocas enquanto tava assistindo, deu umas risadinhas aqui e ali. Mas, cara, assim, é pouco. É pouco. Pela qualidade que você tinha principalmente de estúdio, né? Estúdio Witch. Pô, é um estúdio... Era a Steph de Unipan, que você falou tão bem. Unipan... Das Onis. Das meninas demônios. Ah, sim, é verdade, é verdade. Pô, que era super bem dinâmico, sabe? Ele tinha um dinamismo de montagem de cena, uma fluidez de animação absurda, né? E não é isso que eu vi aqui. Não foi... tudo bem, vai, Unipan também é basicamente um anime de... Pô, é 3 minutos, 60 episódios. Isso não dá nem uma temporada inteira direito. É outra dinâmica por lá. Mas ainda assim, cara, era uma coisa que fluía muito melhor. Nokotan chegou num momento que eu falei, beleza, tô tancando, cara, porque honestamente eu não tava curtindo, não. Assim, pô, tô gargalhando, tô dando risada, comparando com os animes que eu tava me divertindo nessa temporada, bem subjetivo, mas em proveito próprio, eu não aproveitei muito, não.
Cara, mas tem um outro ponto, que é... Por isso, inclusive, que eu tô muito focado nessa questão do diretor. Porque humor, o seu senso de humor é claro que é subjetivo. Agora, comédia tem muitas formas de fazer rir. Mas você tem estrutura pra fazer isso. Uhum. Mesmo num stand-up de uma dinâmica de piada, você tem dinâmica de como fazer isso. Quando eu vejo no Kotan inserindo piada, por exemplo, a piadinha lá da Torako se inspirar no personagem lá de Tokyo Revengers, isso é do mangá. Esse mangá não, isso é do anime. Isso não é do mangá. E é totalmente gratuito. Você pensa por quê? Ambos são da Kadokawa, né? Então tem alguma diferença a mais além de... é propaganda Kadokawa? Não. E tinha muito desses momentos que eu ficava pensando, tá, você tem a personagem, mas... Qual que é a piada? A personagem ali, a irmã da outra, ela gosta de Naruto por algum motivo, e ela... e a puxa ela é nem sexto, kkkk. Ou ela faz o que todos fazem, que é uma ideia que eu acho legal, mas que não usam tanto assim, que tudo no Koté só muito aceito. Então parece meio que a gente tá, entre aspas, num sonho. Tipo, mesmo que a Torako fale como que tem uma menina cervo presa nos fios, ela imediatamente se pergunta isso, ignora isso e começa a continuar agindo, sabe? Como se fosse um sonho mesmo. Uhum. Faz sentido. Tanto que o melhor episódio que faz essa dinâmica é o episódio do Festival Esportivo. Que até descobre o segredo dela, mas ao mesmo tempo, mano, mas ela é legal, porque não sei quem. Então, tipo, meio que tudo já vai fluindo ao mesmo tempo. Uhum. Mas não são todos os episódios que fazem isso, a maioria é sketch. Tem um episódio que eu detesto, que é o episódio onde eles olham e falam, em comemoração que tá fazendo sucesso, vamos fazer um episódio tipo 18 sketches. A maioria das sketches não vai do nada a lugar nenhum. E a piada ou tipo, tem um que faz uma coisa e a piada payoff é no próximo, mas a sketch em si então a piada é que a outra não queria trabalhar, ela arranjou um emprego. É mesmo, legal. Me caguei de rir, cara, incrível. É muito fraco, cara. Demora muito e mesmo quando entrega a punchline, não é muito interessante. Pois é. Sei lá. Maurício, e aí? Mas teria Não sei, você discorda? Você concorda? Não sei. Mas, impressões pessoais. Minha sensação vendo no Kotan. Existe uma distância esquisita. Que inclusive eu até perguntei pro Rafa antes. Porque o no Kotan tem uma linearidade nas suas sequências de absurdos pra tentar fazer piada. Isso pra mim gerou um sentimento estranho. Porque, ok, você quer ser completamente inocente e absurdo, mas você também tá tentando botar um pé no chão tendo uma linha guia. Isso me pareceu estranho. E daí o Rafa até elucidou que não, isso é o diretor botando coisa e tudo mais. E nisso, pensando agora, começou a meio que dar um mapa mental dessas questões de Nokotan. Porque ele quer ser muita coisa. Ele quer referenciar tudo. Ele quer ser o guia turístico japonês de coisa de cervo. Ele quer ser o anime zoeiro. Ele quer fazer piada. Ele quer contar uma história linear. Ele quer muita coisa de comédia. Mas na hora de entregar, fica um amontoado de coisas que meio disforme, que às vezes não acerta o timing direito. Não tem uma é como se fosse um potencial desperdiçado. Porque não que a linearidade de Nokotan seja necessariamente um problema, mas tem hora que eu sinto que ela começa a sair na porrada com o nonsense. E como se tivesse uma certa questão de potencial desperdiçado. Tá, você quer fazer tudo isso, mas às vezes você só entrega piada gratuita, às vezes você enrola pra entregar piada, às vezes é a piada que eu já tô vendo desde o episódio 1 trocentas vezes e vocês só estão requentando ela. Mas, uma coisa aqui a se comentar, eu só vi a versão dublada. Não vi a versão legendada. E a versão dublada, de fato, a dublagem, sem conhecer a versão legendada, já dava pra perceber muita coisa de diferente, porque você percebia a regionalização. Você percebia que o trabalho de dublagem de Nokotan teve cuidado muito grande com regionalização e foi uma regionalização engraçada. Inclusive as piadas, pelo menos pra mim que eu mais ri, são as piadas regionalizadas. Sim. São as piadas que não são japonesas, são as piadas que você vê o dublador brasileiro regionalizando e trazendo coisa pra cá.
E é estranho. Nokotan, Shikanoko no Shikantan, acabou no final gerando um sentimento meio estranho. De uma massa amorfa que queria ser muita coisa e no final não foi nada. Da parte, novamente, de anime de guia turístico, pra vender coisa turístico de servo, que tem bastante no Japão e outras coisas que ele tenta fazer. Meh. A parte nonsense, piada gritada, piada nonsense, ok, não conversa muito bem, e a parte linear fica ali como fio guia pra uma história que talvez tenha começo, meio e fim, mas sei lá, isso não importa muito também. Então, Não importa. O último episódio deixou bem claro isso. então, exatamente. Então meio que você fala, tá, ok. Obrigado, dublagem. Vocês Obrigado. analisaram muito bem. Pois Sim, é. ajuda. MVP, tá? MVP. A dublagem, porra, foi incrível. Incrível. É bom que não, sei lá, essa temporada, inclusive, teve boas dublagens, né? Pra anime de comédia. Teve Victor Berlegend, teve Nokotan. Que bom, que bom. Mas, assim, pro anime como um todo, cara, aqui eu fico no 5. Três legendados, 5 dublados. Porque tem outro detalhe também. Eu tô muito mais incomodado com ele por conta do marketing. Porque o marketing que ele me prometeu, tudo que ele me prometeu em seus trailers e sua entrega toda, até no primeiro episódio inicialmente, era que ele ia ser muito mais viajado do que ele realmente é. Eu pensei, não, vai ser tipo até uma dinâmica Mangadaio, Nishijou, que seria algo muito doido, mas também muito próprio. Cara, esse anime é um anime tipo feito por um nerd. Acho que é a melhor definição pra ele. Ele não sabe fazer esse tipo de coisa, mas ele me prometeu que sim. E aí, com a minha comparação com ele, Pop Team Epic. Que inclusive é o mais recente que faz esse tipo de coisa. E é muito mais doido da cabeça e criativo. É certo comparar? Não, é certo que sim, porque ele se comprometeu a isso e não me entregou. E se ele me entregasse pelo menos o anime de comédia mais pé no chão, mais divertidinho, não reclamaria tanto, mas não é o caso. Então eu acho que a gente pode até estar sendo um pouco mais pesado com ele, porque tá dando aí 5, 3, nota de anime vagabundo, mas ele também não se esforçou pra pensar outra coisa. Eu acho que um Nichijou, por exemplo, é um mais próximo. Acho que Pop Team é outra coisa. Mas ainda assim... Não, pior que não. Não. Porque, tipo, ele se vendeu tanto, cara, que ele fez algo que normalmente não se faz, que é... Ele pegou uma parte do anime e fez como se fosse um shitpost e transformou em negócio de uma hora. Quem faz sim. isso normalmente é fã. Mas a própria empresa pegar e fazer isso... eles estavam com o marketing muito no hype de... Olha, isso a gente é muito bobo da cabeça e tal, venham nos assistir. Aí eu penso, tá, quem fazia isso? Quem que inclusive tinha a mesma dinâmica de fazer isso? Só que assim, fazia entregável. Uhum. Fora que Nokotan, eu acho que é o anime mais disponível, mais acessível pra você assistir. De todos. Tipo, é mais fácil você ver um Nokotan na internet do que em mídia oficial do que em outros animes por aí, tipo um Vinland Saga. Nokotan tem na Crunchyroll, na Prime e na Onegai. E na TV agora. E na TV também, ou seja, é um anime extremamente acessível. Uhum. Pois é. Maurício? 5. 5 Não tem também? mais o que acrescentar. Maravilha. Igor, quer defender a sua serva? Defender? Não entendi. O Igor defendendo. Não entendi. Defendendo. Pra que defender? Você defende quando tá atacando. Se quem tá atacando. Se quem tá atacando é o atacante do 15 de Piracicaba, o zagueiro do Real Madrid não precisa defender. Então, no contexto, se defende por si só. Quando o cara usa o argumento de marketing pra atacar a obra,
Aí acabou com toda a DC e Marvel, de graça. A gente tá falando de Dokkan e quem tomou foi lá nos Estados Unidos. Tomaram de graça. Bata em todo mundo, não se preocupa. Pô, caralho. Porque, pô, se um trailer ou um aspecto de marketing vendeu a obra mal, sendo que foi um dos estouros, que é justamente a proposta do marketing, é estourar, hypar sobre a obra, porra, aí fudeu. Aí fudeu. Então, assim, você cria uma expectativa própria, a obra não atende a expectativa que você mesmo criou, com base em um marketing. Que, óbvio que vai ser assim, é no mundo inteiro o marketing funciona assim. Não é sobre o que a obra é, mas o que você pensa sobre ela. Aí você tem essa perspectiva na tua cabeça. Tu vai assistir a obra, aquilo não atende a tua perspectiva com base no marketing que você já sabe como funciona, aí acabou. Então por isso que eu falo, isso daí você acaba com toda a indústria cinematográfica. Vai ver filme indie, porque filme indie não vai ter um marketing nesse sentido. Por isso que chama decepção, não é mesmo? Sim, por isso que esse é um argumento que não dá nem pra comentar, isso daí eu só pulo. Então assim, o quanto aos outros pontos, de pô, mas a obra, o timing cômico dela, ou a forma como ela trabalha a comédia, não atende, ou não é formulado de forma convincente. Isso daí é um elemento que, se a gente for entrar pra falar sobre esse aspecto, a gente vai ter que ir pra um outro âmbito de estrutura de piadas, de como fomentar isso, e isso é algo que representa nesse sentido. Porque aí quando o cara vai fazer um stand-up, ele tem lá uma estrutura, é roteirizado. Não parece, mas é roteirizado. Então ele sabe como que ele vai fazer e tem termos para os recursos que ele utiliza. Então aquilo é pensado, aquilo é estruturado. Aquilo é uma forma de fazer comédia. Assim como tem a forma de fazer comédia que não tem roteiro, simplesmente o cara vai lá e ele age de forma espontânea e ele consegue fazer a mesma coisa. Então tem N formas de fazer comédia. Se a gente for conversar sobre isso, a gente não vai falar sobre isso no Cotan, a gente vai ter que falar isso de forma mais abrangente. Pra gente estruturar isso e pensar nesse aspecto. E aí, esse é um ponto, com questão de roteiro. Um ponto que eu de fato concordo é que a direção é ruim. Porque a direção não consegue tirar... Porque é aquela coisa, quando uma obra tem estereótipo, é fácil fazer piada. A gente vê isso em Konosuba. O estereótipo é gritado durante 3 temporadas. Tá na 3ª temporada e a gente ainda tá rindo. Por quê? Porque o estereótipo... Não, porque o estereótipo tá lá desde o começo. Só que ele é utilizado e apresentado de forma decente e você consegue rir isso durante 3 temporadas. Tem gente que na primeira temporada já dropou, porque não cansou dos estereótipos. Então, assim, até o que a gente considera uma boa comédia é extremamente pessoal no sentido do cara dropar na primeira temporada, do cara desistir. Então, assim, querendo ou não, uma obra de comédia bem roteirizada, que a gente considera bem roteirizada, que é fundamentada em determinados aspectos, ainda pode não atender. Então, tipo assim, comédia é um aspecto tão pessoal que até o bem roteirizado pode não atender. Então, assim, esse elemento, eu não vou entrar por conta disso, porque eu acho que isso daí seria que ter um podcast de 2, 3 horas pra falar sobre aspecto específico. Mas o que dá pra falar e amarrar o burro de carga é a porra da direção, que puta que pariu. E eu acho que o que mais me incomoda nesse sentido é que... Tu lembra o episódio do nosso querido Caçador? Nossa! O episódio infinito? Sim. Mas o meu ponto não é o episódio infinito. Hum. Não é esse aspecto, não é essa característica. O meu ponto é... Tu viu como a direção mudou completamente? Sim. Quesito de cor, como apresentava, os enquadramentos pra fazer quebra. Você via que ele tava tentando trabalhar. Tinha outras sketches que era simplesmente seco. Sim. Nem um filtrinho a mais? Não, Nada. vai seco. E é isso que me incomoda. Porque é como se em determinados momentos você tivesse, a cena que explode a porcaria da escola. Aquela sketch, você fala, caraca, tudo isso pra uma sketch? Aí tu vai pra outra sketch e tu fala, o que tá acontecendo aqui? Assim, o que eu acho é que é muito desnivelado. É muito desnivelado. Uma hora tu tá bem, outra hora tu tá embaixo do fundo do poço. Você tá chegando em meio de Ebs. E isso que de fato me incomoda, porque isso daí cria um gargalo tão grande que faz com que os momentos baixos pareçam mais recorrentes. Primeiro, pela quantidade de sketches, e segundo, pela forma como ele é desestruturado e incapaz de manter a consistência. E aí eu tô falando tanto em âmbito de produção quanto em âmbito de direção. E dentro disso, ainda tem um outro elemento que eu também excluí da parte do texto, que é com relação à regionalização,
no que o Rafa falou da dublagem, mas tem muita coisa que ainda só contexto japonês pra entender aquela porcaria das piadas. O E último aí, episódio. como que eu vou julgar se eu não sou o público-alvo, eu não tô conectado com aquilo, e ele quer falar sobre aquilo? É aquela coisa. É culpa da minha ignorância ou ele que não sabe fazer? Porque pode ser que pra lá tenha funcionado. Aí tenta o processo de regionalização que deixa mais acessível muitas das piadas. E a gente ri. Por quê? Porque a gente já tá mais próximo e a gente tem esse tipo de conexão. Uhum. Mas assim, esse não é o ponto central. O ponto central é a forma como a obra é desnivelada em determinados sketches dentro do mesmo episódio. Teve um episódio que a gente viu, que eu acho que foi um das últimos, que a primeira parte do episódio era completamente boring. Aí foi pra segunda, a gente começou a rir igual maluco. Pera, deixa eu lembrar. Foi um dos últimos 3. Porque eu lembro... Foi o antepenúltimo, porque o penúltimo é caçador, o último insere personagens aleatórios da cultura japonesa, de regiões japonesas, dali, né, do Japão. E então eram, tipo, 10, alguma coisa assim. Mas eu não lembro Sim. exatamente o que era. Era mais pro final. Foi o do 8 em diante. Uhum. Porque teve um período que a gente viu em sequência, né? Sim. Então... Aí eu lembro que nesse episódio, tipo, a primeira parte do episódio, o chat inteiro boring. Uhum. Aí no segundo episódio, na segunda parte desse mesmo episódio, falou, opa, tem coisas acontecendo. Então assim, é isso que eu acho que não faz sentido. Dentro de uma obra de comédia, ter esse nível de inconsistência, de oscilação. Uhum. Então assim, esse aspecto específico é algo que incomoda, desnivela e principalmente decepciona. Porque pra você se sentir decepcionado, tem que existir expectativa. Se você viu o episódio 1 e não se decepcionou ali, ainda existe expectativa. Então, em que momento essa expectativa foi traída? Foi desde... Você viu 1 minuto de episódio e falou, não é o que eu vi no trailer. Não, porra. Demorou um tanto pra tu perceber isso. Não foi no primeiro episódio. Foi para o segundo, terceiro, quarto. Foi por ali. Por quê? Justamente por esse aspecto. A caída, a queda. Vertiginosa. E a inconsistência. Pois é. Cara, eu acho que no final do dia, por mais que comédia seja subjetiva, e sei lá, você pode dar risada de qualquer coisa que você pode achar graça, aí tá tudo bem. Concordo bastante com o que o Igor falou, por mais bem escrita que seja a piada, a pessoa pode simplesmente não gostar. Analisar anime de comédia é meio complicado em cima disso, porque vai acontecer isso, sabe? Pô, mas tem gente que se mija de rir de Gintama. Tá. Tá bom. Bom pra você. E tá tudo bem. E tá absolutamente tudo bem. Aí chega em Shikanoku e é um anime 100% sobre isso, aí a gente de fato tem que pegar outros aspectos pra ver, pô, o que não foi? O que não ornou aqui? E aí pegar aspectos mais objetivos de, sei lá, direção, estrutura de roteiro, ou até mesmo, como às vezes ele é muito específico e regionalizado ali, e é difícil de fato de pegar essas sketches, acho que faz mais sentido. Mas ainda assim, cara, sei lá, eu acredito muito que eles subutilizaram todos os personagens aqui. Absolutamente todas as personagens são subutilizadas. Você tem pouca sketch que de fato cria dinâmica em cima de dois estereótipos que são distintos e você cria uma outra coisa. Você cria uma outra reação química entre elas por você ter personagens que são distintas de estereótipos. Nichijou fazia isso. E era bem legal, sabe? Aqui eu não sinto esse mesmo trabalho de personagem. E vira esse negócio de... depende da sketch. Eu vejo que teve muita limitação. Porque, por exemplo, a ideia do insert sonoro da Chica, em coro, ou a Chica, cena de tensão, ele ecoa na tua cabeça. É um recurso sonoro muito bem utilizado. Uhum. Só que é aquela coisa, ele precisa ser repetido 70 mil vezes porque não tem mais elemento criativo. Parece assim, que, pô, você pega determinados aspectos e fala, pô, isso aqui é legal. Aí ele repete 1, 2, 3, e vai repetindo, e não surge nada novo. Por isso que dá essa sensação.
Faz sentido. Por isso que esse aspecto é tão notável. E uma obra desse tipo, a última coisa que ela pode ser é previsível e repetitiva nos seus recursos. Ele pode ser repetitivo nos seus personagens, nas dinâmicas de personagens. Mas nas resoluções e na forma como apresenta, não pode. Não pode se dar o luxo de fazer isso. Um exemplo positivo disso, que eu dei como exemplo até quando eu comecei a ver Shikanoko, foi Tio-chan. Tio-chan é completamente lelé das ideias. E ele tem isso. Você denota os momentos e pontos de impacto de forma simples, porque são tão absurdos que você consegue separar isso dentro de uma caixinha. Shikanoko são poucos momentos que você consegue fazer essa separação e destacar a qualidade de montagem de cena e diferenciação. Até a própria paleta de cores, cara, pouco muda. Pouco se tenta nesse sentido. Então eu acho até injusto comparar com obras como o Pop Team Epic, que é absolutamente maluco e que não se prende a estruturas como o Shikanoko, se limita porque quer, porque não precisava. Não precisava. De fato. Ele não Essa precisava, que ele ele se vende podia assim. ser mais sketch. Hã? Exceto que ele se vende assim. Tudo bem, mas não foi o que entregou, então... Mas aí que tá, até quando ele se entregou no início, ele fala, não, a gente vai se vender assim, calma lá. Não, mas... E aí, cara, ele ainda chega num episódio abertamente e fala, não, vamos só fazer umas sketch completamente aleatórias, não necessariamente até no cenário da escola. Sim. Tipo, isso é literalmente falar, sim, você não deve nos comparar. Dito isso, tome mais motivos pra você comparar a gente com ele. Aí eu acho que completamente gratuito. cai num outro problema, a inconsistência. Shikanoko é muito inconsistente. Até disso. Não é só inconsistência, é realmente promessa dentro da obra. E isso é uma coisa que foi sempre muito forte em Shikanoko. Não, sim, mas ainda assim, até isso eu creio que é inconsistente, porque até o âmbito da estrutura da piada que ele quer fazer. Uma hora ele quer fazer o Slice of Life com comédia. Tem hora que ele quer fazer comédia nonsense. Tem hora que ele quer quebrar todo a ambientação pra criar uma piada própria. Ou hiper-racionalizar o contexto ali e fazer uma piada dele. Então, sei lá, ele meio que atira pra tudo quanto é lado e no final, tipo, fica... às vezes você acerta, às vezes você erra. E é isso. Às vezes ele acerta no chifre dinamite, mas às vezes tem o chifre soltando bolha. Como se fosse o nariz. Nossa, aquela sketch do nariz. Em outros momentos, o chifre vira pouso de passarinho. Pra fazer ninho. Por isso que eu falo que é inconsistente. Faz sentido. É o mesmo recurso, a porcaria do galho do corno. E olha a forma como é utilizado de maneiras distintas. Um ele explode uma escola e no outro faz bolha. Vira uma bolha do Yu-Gi-Oh! GGX. É foda. Bem, enfim, você fica com quanto? Eu dei 6 pra Tio-chan. É. Então é 5. Ah, tá. Então beleza. Que é pior que Tio-chan. De fato.